Ao mergulharmos no capítulo 58 do livro de Isaías na Bíblia, somos confrontados com uma profunda reflexão sobre o verdadeiro significado do jejum aos olhos de Deus. Este texto sagrado nos oferece uma visão essencial sobre como o jejum pode ser uma prática que vai além do aspecto ritualístico, tornando-se uma expressão genuína de devoção e justiça. O capítulo 58 de Isaías apresenta um discurso do profeta que aborda questões fundamentais sobre a prática religiosa, em particular, o jejum. Este jejum não é apenas uma abstinência de alimentos, mas uma ação que deve ser acompanhada por uma transformação interior e uma mudança de comportamento. Isaías nos lembra da importância de uma fé ativa, que se manifesta no cuidado com os necessitados e na busca pela justiça. Na tradição bíblica, o jejum está intrinsecamente ligado à busca espiritual e à proximidade com Deus. Não se trata apenas de uma prática externa, mas de um ato de humildade e contrição perante o Senhor. O jejum é um meio pelo qual os crentes buscam purificar seus corações e se voltar para Deus em oração e arrependimento. Encontramos uma crítica contundente ao jejum meramente cerimonial, que carece de sinceridade e compromisso genuíno com a vontade de Deus. O profeta denuncia aqueles que realizam o jejum como mera formalidade, enquanto continuam a praticar a injustiça e a opressão. Para Deus, o jejum verdadeiramente aceitável não é apenas uma abstinência de alimentos, mas uma mudança de atitude e comportamento. O texto de Isaías nos revela que o jejum que verdadeiramente agrada a Deus é aquele que está acompanhado por ações de justiça e misericórdia. Deus não se contenta com rituais vazios. Ele busca corações que estejam genuinamente comprometidos com a prática da justiça e da compaixão. O jejum, quando realizado com a motivação certa, torna-se uma expressão tangível do amor e da devoção ao Criador. Além disso, o jejum está intimamente ligado à oração. Uma vida de oração fervorosa e constante complementa o jejum, fortalecendo a comunhão com Deus e aprofundando a fé do crente. O jejum e a oração andam de mãos dadas, pois ambos são meios pelos quais nos aproximamos do divino e buscamos sua vontade em nossas vidas. Vejamos então juntos essa passagem, vamos lá. Clamar em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu o não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates, jejuais e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos
e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Depois de escutar esta passagem, é interessante lembrar do Novo Testamento e de como as coisas estão ligadas. Vejamos, o profeta denuncia o jejum hipócrita, destacando a importância da justiça e da compaixão. Isaías 58, 6, 7 diz: Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Quando olhamos para os ensinamentos de Jesus, encontramos paralelos evidentes. Em Mateus 23, 23, Jesus critica os fariseus, dizendo: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer, e não omitir aquelas. Além disso, em Mateus 25, 35, 36, Jesus ensina sobre o cuidado com os necessitados. Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era estrangeiro, e me acolhestes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e fostes ver-me. Essas citações demonstram como tanto Isaías quanto Jesus enfatizam a importância da prática da justiça, da compaixão e do cuidado com os necessitados, em contraste com uma religiosidade superficial e hipócrita. Deste modo, o capítulo 58 de Isaías nos lembra da importância de uma prática religiosa autêntica e sincera. O jejum que agrada a Deus não é apenas uma questão de abstinência de alimentos, mas de uma transformação interior que se reflete em ações concretas de amor e justiça para com o próximo. Que possamos aprender com as palavras do profeta Isaías e buscar um jejum que verdadeiramente glorifique a Deus. E você, o que acha do jejum que agrada a Deus? Nos conte tudo nos comentários. Haja luz.